Olha que questão interessante. A gente tem uma divisão entre duas expressões que estão entre parênteses. Só que uma dessas expressões tem duas potências. Ou seja, é uma questão bem completa para a gente revisar alguns conceitos. Se você já sabe resolver isso aí de cabeça, deixa a resposta nos comentários. Mas se você acha complicado, eu vou te explicar passo a passo e revisar algumas coisas de matemática que pode ser que você não lembre ou pode ser que você nunca tenha visto na vida. Fica comigo, só te peço para prestar atenção no vídeo e agora vamos responder. O que é que nós temos aqui? Abre parênteses, 2 à quarta vezes 4 ao quadrado, fecha o parênteses, dividido por, abre parênteses, 30, menos 2 vezes 7. Isso aqui não é 2,7, tá? É 2 vezes 7. Na matemática, o ponto ele é responsável por separar a parte inteira da parte decimal. Olha só, o centro dessa expressão está aqui nessa divisão. Por quê? Porque a gente vai primeiro precisar resolver isso aqui, essa expressão que está entre parênteses, depois resolver essa expressão e só ao final é que a gente vai fazer a divisão. A gente não pode tentar dividir esse 4 ao quadrado por 30 porque é uma separação bem grande aqui. Então vamos fazer em partes. Primeiro, vamos resolver esse termo aqui, 2 à quarta vezes 4 ao quadrado. E para isso a gente vai revisar algumas propriedades de potências. A primeira delas está relacionada ao produto. O que é que acontece? Quando a gente tem, por exemplo, 3 elevado a 5 vezes 3 elevado ao quadrado, a gente tem uma multiplicação de potências de mesma base. A base é 3, né? A potência é essa parte de cima. Então, quando isso acontece, a gente pode repetir a base, já que é uma multiplicação, e somar os expoentes. 3 elevado a 7. Do mesmo jeito, se a gente tem uma divisão, por exemplo, 3 elevado a 5 dividido por 3 elevado ao quadrado, o que é que acontece? A gente repete a base e subtrai os expoentes, ou seja, 3 elevado a 5 menos 2, que é igual a 3 ao cubo. São duas propriedades muito comuns e que ajudam bastante a gente na hora de resolver contas que envolvam potência. Porque olha só, aqui nós temos um 2 à quarta, multiplicando um 4 ao quadrado. Se a gente fosse fazer 2 à quarta e depois 4 ao quadrado para depois multiplicar, fica um negócio meio grande. Então a gente vai reescrever. Como? Olha, 4 a gente sabe que é 2 ao quadrado. Então no lugar do 4 eu vou escrever 2 ao quadrado. Como é que fica isso aqui? 2 à quarta vezes, no lugar do 4, 2 ao quadrado, não é? Então 2 ao quadrado e isso está ao quadrado. Por quê? Porque é a potência que já existia antes, beleza? E por que a gente está fazendo isso? Porque a nossa ideia é aplicar essa propriedade aqui de cima, mesma base e somar os expoentes. Só que antes de somar, a gente vai precisar resolver isso aqui. E aqui nós temos uma outra propriedade. O que acontece? Quando a gente tem um número elevado a uma potência e isso elevado a uma outra potência, a gente pode reescrever isso aqui fazendo a multiplicação entre essas potências. Ou seja, esse 2 ao quadrado elevado ao quadrado pode ser reescrito como 2 elevado a 2 vezes 2, que é 4. Então esse termo vai ser reescrito. O que é que nós temos aqui? 2 à quarta vezes 2 à quarta. Agora a gente chegou na condição para utilizar essa propriedade aqui de cima. Nós temos bases iguais, 2 e 2, em um produto. Então a gente pode somar os expoentes. Esse termo, então, é igual a 2 elevado à oitava. Tudo bem até aí? Nós conseguimos chegar em um único termo para expressar tudo isso aqui. Agora vamos resolver esse outro parênteses. O nosso segundo parênteses é 30 menos 2 vezes 7. E para resolver isso aqui é muito simples. A gente só precisa lembrar que, na matemática, quando a gente está falando das 4 operações, soma, subtração, multiplicação e divisão, existe uma ordem para respondê-las, para que a gente evite de cometer erros. Em primeiro lugar, a gente sempre responde multiplicação ou divisão. E em segundo lugar é que a gente vai responder a soma ou a subtração. Ou seja, nessa expressão em que a gente tem uma subtração e uma multiplicação, a primeira coisa que a gente vai fazer é essa multiplicação. Como é que fica? 30 menos, porque a gente não mexe nesse número, 2 vezes 7 é 14.
agora nós temos somente a subtração. E 30 menos 14 nos dá 16. Esse é o resultado do que está no segundo parênteses. Agora vamos organizar tudo para perceber o que é que a gente fez? Essa era a expressão inicial que nós tínhamos. Nós conseguimos resolver separadamente os dois parênteses. Quando a gente resolveu isso aqui, revisando as propriedades de potência, nós vimos que 2 à quarta vezes 4 ao quadrado, na verdade é 2 elevado à oitava. Já essa segunda expressão, nós resolvemos revisando a ordem de prioridade das 4 operações básicas. E a gente descobriu que 30 menos 2 vezes 7 é igual a 16. Qual era a relação que nós tínhamos entre esses dois parênteses? Uma divisão. Então essa é a expressão atual que nós temos. E, como na matemática, as divisões podem ser representadas por frações, a gente pode reescrever isso aqui como sendo 2 à oitava dividido por 16. E aqui eu quero utilizar uma das propriedades que nós já vimos nesse vídeo. A gente vai reescrever o 16 para deixar na base 2 e subtrair os expoentes. Como é que funciona isso? 16 é a mesma coisa que 2 à quarta. Por quê? 2 à quarta é igual a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 dá 4, do mesmo jeito aqui, e 4 vezes 4 é igual a 16. Então, eu posso reescrever a parte de baixo dessa fração, ou o denominador, como sendo 2 elevado à quarta potência. E a gente já viu o que acontece quando a gente tem uma divisão de potências de mesma base nesse vídeo. A gente vai subtrair os expoentes. Como é que fica isso? A gente tem 2 à oitava dividido por 2 à quarta e podemos reescrever isso como 2 elevado a 8 menos 4, o expoente do numerador menos o expoente do denominador. Dá 2 à quarta, que é igual a 16, um valor que nós já conhecemos. Então, essa é a resposta de toda essa longa expressão que nós fizemos em várias etapas. Eu espero que você tenha gostado dessa explicação e de ter revisado algumas coisas de matemática nesse vídeo. Te peço que se inscreva aqui no canal, deixe um comentário aí embaixo e eu te vejo numa próxima. Até mais!